Nesta manhã estou muito feliz e é uma honra poder me dirigir a vocês, meus irmãos. Eu te convido a abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Para você que nos visita, a nossa igreja tem o costume de pregar de forma seriada, livros completos. No período da manhã a gente prega no Novo Testamento. À noite, pregamos no Antigo Testamento e desde já você é o nosso convidado a voltar logo mais para adorar conosco o nosso Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Ouça com fé a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Vamos falar com Deus? Deus bendito, Pai Celeste, estamos diante da Tua Palavra. E ao considerarmos a Tua Escritura, a Tua Palavra nesta manhã, pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Sê conosco, Pai, é assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Imagine que você é um amigo muito querido na comunidade que você vive. Você é um vizinho legal, as pessoas gostam de você. Você é um cara que trabalha muito bem e as pessoas gostam de você no seu ambiente de trabalho. Mas agora pense se de repente você tivesse que apresentar alguma carta de recomendação escrita por alguém famoso ou por alguma autoridade para você de fato provar que você é um bom amigo, é um bom profissional, é uma boa pessoa. Pareceria meio estranho, não é? Porque, de certa forma, os seus atos já mostram quem você é. Parece meio distante essa ilustração. Então, deixa eu trazer um pouquinho mais perto. Imagine agora se o reverendo Emílio precisasse de uma carta de recomendação para poder pregar aqui na igreja. Imagine se, a partir de agora, ele precisasse dessa carta para poder falar com os irmãos. Ele que andou com vocês e que anda com vocês há mais de 11 anos nessa igreja. Ele que batizou várias crianças aqui de vocês. Ele que ministrou ceia. Ele que cooperou na plantação dessa igreja. Ele que celebrou vários casamentos aqui. Chorou, abraçou e cuidou de muitos aqui. Imagine se agora ele precisasse de carta de recomendação para se dirigir a vocês. Uma carta de recomendação do presbitério, atestando o seu ministério. Ou melhor, uma carta sua, como membro da igreja, atestando que ele é um bom pastor. Tá certo que em nossos dias o poste anda mijando no cachorro, mas isso seria bizarro, dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto em que o pastor plantou, cuidou, e de repente essa igreja voltasse para ele e falasse: você para pregar aqui precisaria de uma carta de recomendação. O apóstolo Paulo era um homem que seguia e ensinava sobre Jesus Cristo. Escreveu cartas para seus amigos e irmãos em Cristo em uma cidade chamada Corinto. Cidade essa bem famosa. Nós estudamos ao longo de algumas EBDs aqui. Vimos já através da primeira carta de Paulo aos Coríntios no ano passado inteiro sobre isso. Mas Paulo pregou naquela cidade, plantou aquela igreja, fez amigos, criou uma comunidade de fé e, de repente, ele se passa por essa situação. É como se Paulo estivesse dizendo: eu realmente preciso de uma carta para provar quem eu sou para vocês. Vocês já me conhecem e sabem o meu amor e o meu trabalho por Jesus. Paulo queria que as pessoas entendessem que não são as cartas ou recomendações de pessoas importantes que mostram o nosso valor, mas sim Jesus Cristo.
Ele explicou que assim como amigos verdadeiros não precisam de cartas para provar sua amizade um para o outro, ele também não precisava de cartas para provar sua fé e o seu amor a Deus, e nem pelas pessoas. Ele também falou algo muito especial. Ao invés de cartas escritas em papel, nossas vidas podem ser como cartas abertas, vivas, que todos podem ver e ler. Isso significa que, de alguma forma, a forma como vivemos, as pessoas podem conhecer Jesus Cristo. Nossas ações, nossa bondade, como cuidamos uns dos outros, mostra muito sobre o amor de Deus. E com isso, meus irmãos, nesta manhã, Deus vai nos ensinar que os crentes são autênticas cartas vivas de Jesus Cristo nesta terra. Vou repetir, hein? Nesta manhã, Deus vai nos ensinar que os crentes são autênticas cartas vivas de Jesus Cristo nesta terra. E a gente vai ver isso em 2 pontos, simples assim. E o primeiro ponto é fazer o contraponto entre as recomendações externas e a autenticidade do ministério do apóstolo Paulo. Meus irmãos, ao tratarmos essa passagem da carta de Paulo aos Coríntios, somos imediatamente confrontados com uma questão profunda acerca da autenticidade e da autoridade do ministério cristão exercido pelo apóstolo Paulo. No coração da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo enfrenta desafios consideravelmente distintos dos abordados na sua primeira epístola. Nesta ocasião, ele se vê compelido a confrontar intrusos na igreja de Corinto, portavam cartas de recomendação, diferentemente de Paulo, que se apresentou como apóstolo de Jesus Cristo, sem a necessidade dessas credenciais humanas. Esse contexto revela não apenas a tensão entre as práticas culturais e a missão apostólica, mas também destaca a profunda convicção de Paulo sobre a origem divina de sua autoridade e do seu chamado. Observem comigo o versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Perceba, Paulo, ao abordar a questão das cartas de recomendação, não apenas questiona uma prática comum da época, mas subverte a noção de validação e de credibilidade no seu ministério. Ao se dirigir aos Coríntios, Paulo faz uma indagação retórica que reflete sua preocupação com a percepção de sua autoridade apostólica e sua autenticidade, e a autenticidade do trabalho dos seus irmãos colaboradores de seu ministério. Paulo está incluindo mais gente nessa história. Essa pergunta, longe de indicar uma prática anterior de autorrecomendação, aponta para acusações infundadas de seus críticos que o acusavam de buscar autoelogio. Era como se Paulo dissesse aos coríntios: vocês podem pensar que estamos aqui mais uma vez nos autoelogiando, mas não é assim. Algumas pessoas precisam de carta de recomendação de vocês ou para vocês, mas nós não. Essa declaração reflete uma autoconsciência de Paulo sobre sua autoridade, de como ele percebia essa autoridade e o seu chamado e a origem divina do seu ministério. Paulo reconhece a existência e o uso de cartas de recomendação na sociedade antiga, tanto para introduzir indivíduos como para endossar a sua posição ou o seu ensino. Ele fez isso em alguns momentos com outros irmãos que ele enviava para o campo. Isso não é estranho, e esse tipo de prática não é estranha no nosso tempo. Fazemos isso de forma corriqueira, em nossos estudos e trabalhos. Usamos cartas de recomendação para ingressar em algum tipo de trabalho, de projeto, concessão de bolsas, pedido de mestrado, doutorado, algo nesse sentido. Isso é uma prática comum no nosso tempo e era também comum no tempo de Paulo. No entanto, Paulo se distancia dessa prática ao afirmar que a verdadeira validação vem de uma origem superior.
O apóstolo desafia a comunidade em Corinto, e a nós também, a reconhecer que a aprovação divina, manifestada através de uma vida transformada e dedicada ao serviço do Evangelho, é a verdadeira medida de autoridade. A ênfase de Paulo recai sobre a irrelevância de tais recomendações para alguém cujo chamado e obra foram legitimados diretamente por Jesus Cristo. Paulo, ciente da presença de falsos apóstolos em Corinto, que se vangloriavam das cartas que possuíam, busca reafirmar a legitimidade de sua posição apostólica, não por meio de documentos físicos, mas através de seu testemunho e de sua missão e sofrimento por Jesus Cristo. Esses impostores, ao contrário de Paulo, dependiam de cartas que provavelmente não emanavam das autoridades e líderes de Jerusalém ou dos 12. Paulo destaca a inadequação dessas credenciais ao contrapor a autoridade apostólica dada por Jesus Cristo com a falsa autoridade reivindicada por esses intrusos. Ele deixa claro que sua missão e autoridade não emanam de aprovações humanas, não emanam de documentos formais, mas a transformação e do testemunho que o Espírito Santo opera na vida dos crentes em Corinto. Então, diante dessa situação, Paulo apela à experiência vivida pelos coríntios sobre seu ministério, questionando a necessidade de cartas de recomendação, já que lá no início da plantação essas cartas não foram exigidas. Crente, entenda. Paulo está argumentando que a evidência de seu apostolado reside na transformação operada pelo Evangelho entre os coríntios, em uma prova viva que supera qualquer documento escrito. Paulo está sublinhando que a comunidade de Corinto é a verdadeira validação de seu ministério. Essa abordagem não apenas desafia a validade das cartas de recomendação frente à obra, mas é o Espírito Santo que atesta essa obra. Paulo está reafirmando que é a essência da autoridade apostólica, sendo derivada diretamente de um grande chamamento, da grande comissão, é o que valida sua obra em Corinto. E por sinal, você se lembra do chamado da grande comissão? Você se lembra do chamado que Jesus fez e que também se aplica a você? Crianças, essa aqui é fácil para vocês. Há 3 semanas atrás a gente lidou com isso lá na sala. Lá em Marcos 16, versículos 15 e 16, o texto diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Da mesma forma que Paulo, em suas viagens e missão, cumpria o ide do Senhor Jesus, nós também, ainda hoje, devemos nos engajar e responder esse chamado de Jesus no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Paulo, como pai espiritual dos coríntios e fundador daquela igreja, mediante a pregação do Evangelho, destaca seu papel que transcende a necessidade de qualquer endosso humano. Esse ponto é essencial para entender e compreender a mensagem de Paulo, aquilo que Paulo de fato quer transmitir. A importância da autenticidade e da transformação interna sobre as credenciais internas é validada pelo Espírito Santo de Deus. Essa postura desafia a busca por reconhecimento e validação humana, convidando-nos a buscar a aprovação divina através de uma vida íntegra e autêntica. Certa vez, John Piper, ao escrever um artigo sobre essa passagem, afirmou que a vida dos cristãos deve ser uma expressão visível do amor de Deus, da graça e do poder do próprio Deus. Os cristãos devem ser cartas vivas, que as pessoas possam ler e entender, e enxergar nesses cristãos o Deus vivo,
e aquilo que Deus está fazendo por meio deles na história. Em contraposição ao que Paulo está desenvolvendo em seu argumento, temos a imagem dos fariseus daquela época, que eram conhecidos por sua ostentação de conhecimento religioso e por sua busca por reconhecimento público. Jesus os repreendeu por sua hipocrisia e os chamou de sepulcros caiados. Isso está lá em Mateus 23, 27. Em outra passagem bíblica, Simão, o mago, um personagem do livro de Atos, ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele também pudesse receber o Espírito Santo de Deus. Pedro o repreendeu severamente, mostrando que o dom de Deus não pode ser comprado, dom de Deus não pode ser vendido. Isso soa estranho, isso soa herético, e ainda hoje tem gente vendendo poder de Deus por aí. Querido irmão, o foco de Paulo não estava na aprovação humana, mas na aprovação de Deus. Essa postura é consistente com a ênfase puritana na justificação pela fé e na soberania de Deus. Quando olhamos para os puritanos, a busca por reconhecimento humano era vista como uma forma de idolatria, pois desviava o foco da verdadeira fonte de autoridade e valor. Em contraste, a busca pela aprovação de Deus levava os crentes a uma vida de santidade e serviço ao próximo. Vocês se lembram da história de John Bunyan? O autor de O Peregrino foi preso durante 12 anos por pregar o Evangelho sem autorização da Igreja Anglicana. Durante sua prisão, ele escreveu diversas obras que tornaram um dos maiores escritores da história. David Brenner, missionário entre os índios americanos, dedicou sua vida à pregação e ao Evangelho e ao cuidado dos necessitados. Apesar de sua vida curta, ele influenciou profundamente a obra missionária em seu tempo. Os ministros do Evangelho, à luz das doutrinas reformadas, devem ser homens de caráter irrepreensível, como está escrito em 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Sua autoridade deriva de Deus e não de cartas ou credenciais humanas. A Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 26, afirma que a autoridade dos ministros do Evangelho não depende de nenhuma imposição humana, mas de sua ordenação divina. Essa ênfase na autoridade divina do ministério pastoral desafia os líderes religiosos a viverem vidas exemplares, em constante busca pela santificação, em constante busca por Deus, em constante busca por aprimoramento do Espírito Santo, em constante busca pelo discernimento da vontade de Deus. John Knox, um dos principais líderes da Reforma Protestante na Escócia, era conhecido por sua postura firme contra a tirania e a corrupção. Ele se recusou a submeter à autoridade da Igreja Católica Romana, mesmo sob risco de morte, e dedicou sua vida à pregação do Evangelho puro e simples. William Tyndale, tradutor da Bíblia para o inglês, enfrentou grande oposição ao seu trabalho. Ele foi perseguido, ele foi estrangulado, ele foi queimado, mas ainda assim, a tradução que ele produziu da Bíblia influenciou profundamente a fé de milhares de cristãos e pôde contribuir para a reforma na Inglaterra. A vida desses homens aponta para um sentido onde a verdadeira autoridade espiritual é frequentemente forjada e revelada em contextos de adversidade e desafios. Estes homens não dependiam de cartas de recomendação humanas, não dependiam de validação ou endosso de autoridades, mas eles dependiam única e exclusivamente de Deus, da capacitação pelo Espírito Santo, da caminhada de fé com Deus, exalando Jesus, o doce perfume de Jesus. Ao lermos o Salmo 51, versículo 10 a 13, que fizemos a leitura no início da liturgia,
Fomos lembrados que a verdadeira fonte de autoridade e transformação não reside em cartas ou credenciais humanas, mas na criação de um coração puro por Deus. A busca por um novo espírito e um coração firme demonstra a necessidade de transformação interior que vem do alto, essencial para um ministério íntegro e frutífero. Na leitura que fizemos de Atos 18, de 1 a 11, tomamos conhecimento da experiência de Paulo em Corinto, onde ele encontrou pessoas como Priscila e Áquila, que se tornaram instrumentos de transformação e cartas vivas de Cristo. Através da pregação do Evangelho e da comunidade cristã que ali frutificou, corações foram transformados e vidas foram impactadas, demonstrando o poder transformador do Evangelho e a sua importância, e a importância de uma comunidade autêntica e acolhedora. Era isso que validava o ministério do apóstolo ali em Corinto. E por falar em cartas vivas, chegamos ao nosso segundo ponto. Cartas vivas como evidência da transformação operada pelo Espírito Santo no coração dos crentes. Leia comigo o versículo 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. No coração da defesa de Paulo contra os ataques dos falsos apóstolos em Corinto, encontramos uma verdade profundamente pastoral. Paulo diz: vocês são nossa epístola escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Esta afirmação não apenas refuta as acusações de que Paulo seria um impostor, mas também destaca os coríntios como fruto vivo do seu ministério, uma carta aberta de transformação divina. A vida dos coríntios, outrora marcada pela idolatria, outrora marcada pela escravidão do pecado, agora reflete uma existência redimida e dedicada a Deus, servindo de testemunho incontestável do apóstolo genuíno e do apostolado genuíno de Paulo. Os crentes são as cartas vivas de Jesus Cristo, escritas não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E foi exatamente isso que nós acabamos de ler. Diante das insinuações de que seria necessário cartas de recomendação, Paulo ressalta a mudança radical na vida dos coríntios como sua legítima credencial. Essa transformação, não escrita com tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus, evidencia a obra permanente e divina em corações de carne, contrastando com a lei gravada na pedra, em tábuas de pedra. Assim, enquanto os opositores de Paulo exibiam documentos físicos, o apóstolo apresentava uma prova viva e espiritual: os coríntios transformados pelo Evangelho. Essa era a credencial de Paulo. Essa carta viva reflete não apenas a autoridade de Paulo, mas, sobretudo, a autoria da mensagem do próprio Jesus. Os coríntios, portanto, não são apenas uma carta de Paulo, mas de maneira mais ampla, eles são uma carta viva de Jesus Cristo, evidenciando a ação da graça divina em suas vidas. Tal distinção reforça que, embora Paulo fosse instrumento humano utilizado para a conversão dos coríntios, a verdadeira obra foi realizada por Jesus através do seu Santo Espírito. Em Romanos 8, 29, Paulo afirma que, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Essa transformação é um processo contínuo de santificação, moldando o crente à imagem de Cristo. E isso é maravilhoso, meu irmão. Você é a imagem de Cristo. Além disso, a defesa de Paulo vai além da sua própria apostolicidade, tocando no coração da mensagem do Evangelho.
A verdade escrita nos corações transformados é mais legível, duradoura, convincente e profunda mensagem de Deus para mim e para você. Mas afinal, que mensagem é essa de Deus? O que Deus está mandando de mensagem? O que Deus está falando? Deus sempre mandou uma mensagem. No Jardim do Éden, sua mensagem foi bem óbvia. Deus nos ama e nos fez para que conhecêssemos a Ele e para que a gente andasse com Ele. A Noé, a sua mensagem foi mais enfática. Os seres humanos ficaram muito egoístas e sequer pensavam em Deus e sequer pensavam de que Deus era o seu Criador. Assim Deus limpou a terra com um grande dilúvio. Aqueles que creram em sua mensagem sobreviveram, foram salvos. A Abraão, a sua mensagem foi para que ele fosse para um lugar que ele mostraria. Deus estava estabelecendo um povo que ouviria sua voz e ouviria sua mensagem, e seria sua mensagem para o mundo todo. Para Moisés, a sua mensagem de compaixão ardeu com paixão, comunicando através de uma sarça ardente que não se consumia. Deus havia ouvido o clamor daquele povo escravo no Egito. Deus ansiava que eles clamassem a Ele em todo o tempo, não apenas quando tivessem problema ou buscando por algo. Mesmo assim, Deus se propôs a resgatá-los antes mesmo de o povo clamasse a Ele. Deus mandou Moisés resgatá-los com uma mensagem que dizia: esse é um resgate temporário, pois o último resgatador viria mais à frente. Por meio dos profetas, a sua mensagem foi mais direta, mas ainda era uma mensagem de amor. Triunfante sobre as crenças de que Deus era frio e distante, veio mediante a mensagem dos profetas, deixando claro que detestava o espetáculo religioso, que detestava a religiosidade falsa e fraca do povo. Afinal, Deus não tinha criado eles para aquilo. Deus não os criou para que pudessem proteger a sua imagem, mas sim para que eles pudessem viver a sua imagem, para amá-lo e conhecê-lo. Deus desejava que eles tivessem conexão completa com Ele na vida deles, mas os profetas repetiram algo que Moisés já havia dito. Proclamavam que o Senhor, o resgatador final, ainda viria. O povo deveria confiar naquele que Deus enviaria e que deveriam segui-lo, pois o Salvador seria a última mensagem de amor de Deus para a humanidade. Então, após um silêncio de 400 anos, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, a mensagem de amor completa de Deus. A Bíblia aponta para Jesus o tempo todo. Jesus é a mensagem completa de Deus. Jesus é o Deus encarnado que andou entre nós e que morreu pelos nossos pecados. Jesus é a mensagem de Deus de que o reino está próximo. Jesus é a mensagem de Deus para nós, meus irmãos, de que há esperança e há salvação nele. E amém por isso. A vida dos coríntios agora era um outdoor de Deus, que serve como um testemunho eloquente da verdade do Evangelho, que não apenas informa, mas transforma vidas. Cada crente, como uma espécie de tradução viva do Evangelho, proclama Cristo ao mundo, não com palavras perecíveis, mas através de uma existência radicalmente mudada pelo Espírito Santo de Deus. Crente, você não é um rascunho, você não é um rabisco solto, ou muito menos um garrancho. Você é uma carta viva, um e-mail, um zap, uma mensagem. Deus te criou para receber e enviar uma mensagem intencional na vida das pessoas que estão ao seu redor. Deus nos entregou a sua preciosa mensagem e a gente agora tem a responsabilidade de passar essa mensagem para outras pessoas. Uma mensagem de amor que entra em confronto com a cultura que nos rodeia, mas uma mensagem que diz às pessoas que Ele amou o mundo e entregou seu único filho para morrer por elas, e que Ele ainda hoje nos capacita a amar essas pessoas também.
Não é a tua dor que é maior do que o Espírito Santo. Não é o teu pecado que é maior que o sangue daquele que te limpou e te salvou. Você não é um rabisco. Você não é um rascunho. Você é uma carta preciosa na mão de Deus, escrita pelo seu próprio Espírito Santo, testificando histórias maravilhosas, milagres de um Deus que mandou um filho para morrer por mim e por você, para que você tivesse vida e salvação nele. Deus, por meio do seu Espírito Santo, está atuando na sua vida, escrevendo a tua história e te tornando co-participante dessa jornada. Afinal, conforme está escrito lá em Filipenses 1,6, Paulo dizia que estava plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso deve ser motivo de muita alegria para mim e para você. Isso deve ser motivo de muita esperança para mim e para você. Essa epístola viva, ou essa carta viva, reflete não apenas a autoridade de Paulo, mas sobretudo a autoria e a mensagem de Jesus Cristo. Os Coríntios, portanto, não são apenas uma carta de Paulo, mas de maneira mais ampla uma carta de Jesus Cristo, evidenciando essa ação graciosa de Jesus Cristo na história, evidenciando essa atuação graciosa de Deus na nossa história. Tal distinção reforça que, embora Paulo fosse o instrumento humano utilizado para essas conversões, novamente, é o Espírito Santo que atuava fazendo a boa obra de Jesus Cristo. Crianças, a Bíblia traz várias histórias de transformação de vida. A história de Zaqueu, o publicano que se arrependeu e restituiu o que havia roubado. A história dos apóstolos. A história de todos aqueles que foram tocados por Jesus e receberam algum tipo de milagre. A própria transformação de Paulo, de perseguidor da igreja, a apóstolo de Cristo. E, sinceramente, eu não preciso aqui fazer o relato dos meus pecados para vocês, mas sendo uma carta viva de Jesus Cristo, eu te garanto que na minha caminhada de fé, o Senhor Jesus já transformou e tem transformado o meu coração e a minha história por meio do seu Santo Espírito. E é assim que Ele faz com cada um de nós. É assim que Ele faz com cada um aqui. Dia após dia, Ele vai, por meio do seu Santo Espírito, te educando, te moldando, te salvando. Salvando do teu pecado. Salvando daquilo que você contraria e faz em rebeldia ao Senhor. Deus continua, por meio do seu Espírito Santo, agindo no nosso meio. Creia, Ele também está transformando diariamente a sua história. João Calvino deixou registrado nas Institutas que a fé não é ociosa, mas produz frutos de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, ecoando mais uma vez a palavra de Deus expostas através de sua palavra no livro de Gálatas 5, de 22 a 23. Essas características são frutos do Espírito Santo, evidenciando a presença de Jesus Cristo na vida do crente. Nos escritos dos puritanos, havia uma ênfase na importância da mortificação do pecado e da vivificação em Cristo como evidências de fé genuína. As práticas dos puritanos, como devocionais pessoais e familiares, leitura da Bíblia, oração e comunhão com os outros crentes, sempre ajudaram o povo de Deus na sua caminhada de fé. E nos ajudam até hoje na nossa caminhada diária familiar. Somos cartas vivas de Jesus Cristo. Paulo também inicia nessa passagem a diferença entre a antiga e a nova aliança, que também ganha forma nesta transformação. Enquanto a lei era um mandamento externo gravado na pedra, a graça é um princípio interno escrito em nossos corações. Esse contraste enfatiza que sobre a nova aliança, Deus nos capacita a viver de acordo com a sua vontade,
não por esforço humano, não por força do nosso braço, mas pelo poder do seu Santo Espírito. Essa distinção de forma mais profunda vai ser tratada pelo próximo pregador na próxima semana. Como vimos na liturgia, no relato de Atos 18, 1, 11, ficou registrado como Priscila e Áquila, através de suas vidas transformadas pelo Evangelho, se tornaram instrumentos de Deus para a transformação de outros irmãos. A comunidade de fé de Corinto acolheu Paulo e apoiou o seu ministério, demonstrando a importância da comunidade na vida do crente. Então isso deve servir como um lembrete para você. Não deixe de congregar. Não deixe de levar seus filhos à igreja. Não desista de cultuar a Deus com a sua família no dia do Senhor. Cultuar a Deus também é um privilégio comunitário e faz parte da nossa caminhada de fé. Incentive o seu irmão a participar do culto. Portanto, a defesa de Paulo em Corinto não se limita à sua legitimidade como apóstolo, não se limita à sua apostolicidade, não se limita àquilo que ele estava fazendo ali. Ela se expande como uma celebração do poder transformador do Evangelho que muda vidas e testemunha ao mundo a realidade iniciada e inaugurada por Jesus Cristo. Nesse contexto, cada crente aqui é chamado para ser uma carta viva de Cristo, uma evidência palpável da sua graça, amor e transformação. Você é carta viva do próprio Cristo. Você é carta viva do próprio Senhor Jesus, escrita pelo seu Santo Espírito. E mais uma vez, meu irmão, essa transformação é evidenciada no amor, na alegria, nos frutos do Espírito Santo. Só que essa mensagem contrasta com a falsa pregação que busca ganhos financeiros, ganhos pessoais, que exige reconhecimento humano e acrescenta obras na mensagem de Jesus. Ei, crente, cuidado, viu? Isso é falso. Todo aquele que quer acrescentar uma vírgula na palavra de Deus está errado. Foge disso. Alguns textos à frente vai ficar evidenciado que os falsos mestres se preocupavam com a sua própria reputação e com os ganhos financeiros. Em nosso tempo, os pregadores modernos que promovem uma teologia da prosperidade 2.0, travestida de coach, que promete saúde, riqueza, sucesso material, entre outras coisas, estão mentindo, estão sendo falsos, estão subvertendo o Evangelho. Não acredite nisso. A mensagem do Evangelho é muito clara. Creia em Jesus. Os líderes religiosos que usam sua posição para manipular e controlar as pessoas vão prestar contas diretamente a Deus. E essa atitude é repreensível pelas Escrituras, que chamam os líderes a servirem com amor e humildade. Em conclusão, meus irmãos e irmãs, saia daqui nesta manhã com a certeza de que você é uma carta viva escrita pelo Espírito Santo, perfumada por Jesus Cristo, à luz do que ouvimos no último sermão. Essa identidade nos desafia a viver uma vida transformada pelo Evangelho, manifestando o amor e a alegria, a paz e as demais características do fruto do Espírito. Vimos nessa passagem bíblica que a verdade e que a verdadeira palavra de Jesus está escrita no coração e é a mensagem mais legível de Deus para nós nessa terra. O testemunho de uma vida transformada serve como um farol iluminado de verdades, iluminando e apontando as verdades do Evangelho em um mundo que muitas vezes ignora as Escrituras. Cada crente se torna uma carta viva de Jesus Cristo, uma tradução viva do Evangelho, lida por todos, onde a verdade inscrita pelo Espírito Santo é mais duradoura a mensagem de Deus, ao contrário da tinta que pode desbotar e ser apagada, o que o Espírito Santo grava em nossos corações humanos, de carne, é eterno, transformando-nos a nossa imagem, a imagem de Jesus Cristo, de glória em glória.
Crente, nunca se esqueça que por meio da obra do Espírito Santo de Deus, você também cumpre o chamado de espelhar e espalhar a imagem de Deus nessa terra. Pois uma vida transformada é a mensagem mais convincente de Deus. A transformação dos coríntios é a carta de recomendação de Paulo mais palpável que os coríntios tinham. A vida do crente transformada é um atestado de validade de que Jesus está ali atuando, testemunhando a vida em Cristo. Isso gera autenticidade em ministério, isso gera autenticidade na nossa caminhada de vida, porque a gente simplesmente reflete aquilo que o nosso Senhor fez e nos ensinou a fazer. Histórias de transformações, como a de um lar anteriormente desfeito e agora restaurado, de gente que caminhava em pecado e rebeldia e que agora caminham em retidão pelo amor de Jesus Cristo, falam mais alto do que qualquer debate teológico de internet, que só evidencia gente vaidosa e que dá mau testemunho à revelia dos ensinamentos de Jesus Cristo. Por fim, em meio às provações e acusações, a vida dos crentes em Corinto foram transformadas pelo Evangelho através do ministério de Paulo. E isso se torna a defesa mais poderosa de sua apostolicidade. Eles são verdadeiramente cartas vivas de Jesus Cristo, testemunhos irrefutáveis da obra de Deus, não apenas em suas vidas, mas também como um selo de autenticidade ministerial de Paulo. Neste contexto, cada crente é convidado a viver como uma carta viva de Jesus Cristo, refletindo a glória de Deus e a profundidade de sua nova aliança em cada aspecto de suas vidas. Eu te convido a examinar a sua vida e a se entregar à transformação operada pelo Espírito Santo. Essa mensagem é para você, crente ou descrente. Permita que Deus escreva sua carta de amor e graça em seu coração. Seja uma carta viva de Jesus Cristo, impactando o mundo com a sua luz e testemunhando a glória de Deus em sua vida. Deus continua mandando a sua mensagem através da sua palavra. E Jesus ainda hoje faz ecoar a sua mensagem dizendo: eu te amo, eu morri por você, eu venci a morte, eu ainda estou perto, creia em mim e você será salvo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez cartas vivas para testemunharmos, Senhor Deus, a tua bênção, a dádiva que é caminhar contigo. Nós somos testemunhas dos méritos de Cristo. Nós somos testemunhas daquilo que Jesus fez na cruz. Nós somos testemunhas de que um dia o Senhor mandou o seu Filho e Ele morreu, ressuscitou, nos salvou, nos livrou do pecado. Senhor Deus, nós somos testemunhas desse mundo, Pai, testemunhando a Tua graça e o Teu amor. Sê conosco, Pai, nos ajuda a sermos cartas vivas, autênticas cartas vivas, direcionadas para esse mundo, atestando e evidenciando, levando a mensagem de que Jesus Cristo é o Senhor e temos esperança nele, temos esperança em salvação, nos méritos e na morte de Jesus Cristo. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua palavra. É assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.